Hoje o Cinéfilo retorna aos desertos australianos pós-apocalípticos para dar sequência aos comentários sobre a franquia Mad Max. E hoje, Mad Max 2, A Caçada Continua, considerado um dos melhores e mais influentes filmes de ação de todos os tempos. Mas antes da gente começar, dá like aqui no vídeo e se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. E vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinéfilo. Mad Max 2, A Caçada Continua, ou Mad Max 2, ou ainda The Road Warrior, no título que foi lançado lá nos Estados Unidos, é um filme australiano de 1981, dirigido e coescrito pelo George Miller. Ele é o segundo filme da franquia Mad Max, considerada uma das melhores e mais influentes do cinema de ação. E da franquia toda, o filme mais referenciado, inclusive por outros diretores, é exatamente Mad Max 2, por várias inovações que ele acabou trazendo. Para vocês terem uma ideia, o James Cameron disse que é uma das maiores influências para ele dirigir O Exterminador do Futuro, que é outro dos maiores filmes de ação, é exatamente Mad Max 2. Sem falar da influência da franquia em vários outros filmes e gêneros cinematográficos, como por exemplo em Jogos Mortais, que eu já comentei lá no vídeo sobre o primeiro filme da franquia de 1979, onde eu comentei também sobre os futuros filmes da franquia, um que inclusive vai ser lançado no ano que vem, então vou deixar no card aqui o vídeo para vocês darem uma olhada lá também. O primeiro Mad Max de 79 teve um orçamento super exíguo e eles filmaram num esquema de guerrilha, como disse o próprio George Miller, mas aqui em Mad Max 2 o orçamento já estava um pouco maior e eles conseguiram expandir esse universo principalmente no tempo. E se no primeiro filme parece que ainda existia algum tipo de estrutura social, ainda que decadente, aqui no segundo filme a gente realmente já pode chamar de um cenário pós-apocalíptico. Como se os laços sociais e a estrutura que carregava a humanidade como era conhecida tivesse realmente se rompido. Aqui, os humanos já vivem em bandos, quase num estado de sobrevivência e violência, bem no estilo O Homem é o Lobo do Homem. E como Mad Max 2 já estava programado para estrear mundialmente, principalmente no cinema norte-americano, e o primeiro filme não era muito conhecido nesses mercados, ele inicia com um pequeno prólogo contando como que a humanidade chegou a esse estado pós-apocalíptico, falando um pouco sobre as guerras de combustíveis que já são abordadas lá no primeiro filme, com algumas das cenas também daquele primeiro longa para dar um contexto geral. E nesse segundo longa, o nosso anti-herói e protagonista Max Rokatansky, novamente interpretado pelo Mel Gibson, dirige pelas rodovias do deserto australiano em seu V8 Interceptor, na companhia de seu cachorro, tentando sobreviver e procurando e disputando combustível com gangues de bandidos motociclistas. Até que ele descobre um grande armazenamento de combustível que está sendo guardado por um grupo pacífico de humanos que está sendo ameaçado por essas gangues violentas e deve decidir se os ajuda e recupera um pouco da sua humanidade. Para mim, Mad Max 2 ele é único porque ele tem um conjunto de elementos muito bem conectados e que funciona muito bem. O estabelecimento do mundo e do personagem e a estética que o filme traz é muito interessante e única. A ação funciona de uma forma muito eficiente. Junta-se a isso uma premissa muito interessante e muito bem executada e fácil de entender. Não tem um monte de firula e um monte de cena colocada ali simplesmente para encher linguiça. A gente tem momentos dramáticos quando precisa, a gente tem momentos de silêncio quando precisa e a gente tem momentos de ação pontuais ali, mas que funcionam muito bem quando eles têm que aparecer na tela. E além de tudo isso, ainda tem um plot twist ali no finalzinho que deixa tudo mais interessante até. De uma forma semelhante ao primeiro filme,
O som é bem importante aqui para o estabelecimento da narrativa. O som dos motores dos veículos ainda é muito importante para ajudar a aumentar a tensão em algumas cenas. Os veículos ainda são personagens importantes aqui, né? Mas principalmente nesse filme, não só o som, mas o silêncio. Ele é muito importante para ajudar a narrativa a construir o que é a humanidade nesse mundo pós-apocalíptico. A gente tem muitas cenas silenciosas e um personagem principal, o Max, que fala muito pouco. E para mim isso é o filme nos dizendo que o Max ele foi perdendo um pouco a sua humanidade, um pouco o seu traquejo social. Ele é muito solitário, ele quase não convive mais com outros humanos, a não ser em momentos de competição, e ele faz o que ele tem que fazer para sobreviver e ponto. Mas claro que os traumas e as tragédias do passado também são fatores que endureceram o Max e o tornaram mais frio e mais quieto, né? Como a gente já pôde ver lá no primeiro filme mesmo. Tanto que alguns dos outros personagens que ele vai encontrando, o Capitão Giro, o Papagalo e alguns outros mais, eles dialogam mais, eles conversam um pouco mais. O que traz para o Max uma possibilidade de ele retomar uma vida mais social de novo e deixar esse passado para trás. E é interessante ver como o Mel Gibson, mesmo com um personagem que fala muito pouco, que é seco, ele consegue realmente passar as emoções do Max pra gente. E para mim, um outro símbolo importante desse declínio civilizatório demonstrado pela falta de fala no filme é o menino Fera, que é um ator mirim incrível também, que pela sua idade parece já ter nascido nesse ambiente totalmente pós-apocalíptico, que não tinha nenhum traço de civilização, de cultura que poderia torná-lo uma criança humana, como a gente está acostumado, pensando que o ser humano é construído socialmente, né? Então ele é muito mais próximo dos animaizinhos, que ele vive inclusive ali na toca, e ele emite grunhidos, ele não fala aqui, pelo menos no decorrer do filme. E até a ligação que ele cria com o Max pode mostrar também uma ligação entre os personagens que não falam tanto, né, não se expressam pelo idioma, mas que conseguem ali se conectar de outras formas. E outro elemento muito marcante nesse filme são os vilões. Se no Mad Max 1 a gente já tinha uns vilões muito interessantes e com uma estética muito marcante, mas se em Mad Max 1 eles tinham um visual mais andrógeno, aqui a gente tem quase um visual mais pro sadomasoquista, com bastante couro. E o líder da gangue dos motociclistas, o Lord Humongous, é um personagem cuja estética parece ter influenciado muito depois em muitos personagens dos anos 80. Pensando que a gente está aqui em 1981 e ele é um personagem forte, musculoso, que usa uma cueca de couro, com aquela máscara no rosto escondendo sua cabeça, dá pra gente pensar em diversas influências. Desde a máscara que ele usa ser similar à máscara de rock que o Jason vai usar em Sexta-feira 13/3, que foi lançado um ano depois desse filme aqui, como em muitos heróis e vilões dos anos 80 no geral, como até, por exemplo, o Conan do Arnold Schwarzenegger. Claro que a gente sabe que o Conan ele tem outras referências de visual também, mas eu não deixo de achar curioso como acaba tendo certas semelhanças os dois personagens. Sem falar que ele é um líder carismático ali de sua gangue, ao mesmo tempo que eles são super violentos e o filme nos mostra isso desde o começo, para aumentar realmente a tensão, então tudo fica muito verossímil. E o filme aproveita essas diferenças de comportamento entre essas gangues de bandidos e os seres humanos mais pacíficos para nos mostrar como a moralidade ela vai se adaptando às situações extremas, às situações diferentes, mas que ela ainda vai existindo. Como se aqui a gente mostrasse um embate entre a necessidade da sobrevivência humana com a barbárie e a crueldade. E esse embate, para mim, ele é muito visível no personagem do Capitão Giro, que ele faz o que tem que fazer para sobreviver, ele é ali malandro e tal, só que ao mesmo tempo ele acaba se chocando com a violência cruel causada por aquelas gangues.
E se eu falei da influência de Mad Max em outros filmes, imagina na própria franquia, né? A gente tem muitos elementos aqui que foram utilizados em Fury Road, Estrada da Fúria, o filme mais recente da franquia e super aclamado, como por exemplo, aqueles comboios de caminhão, aquela guerra nas estradas com uma corrida frenética, ou os seres humanos sendo amarrados nas frentes dos carros ali pelos bandidos. E a batalha tensa na estrada não deixa nada a desejar, com a gente realmente tendo uma edição e efeitos impressionantes. Provavelmente influenciaram também outros mundos pós-apocalípticos criados depois. Então, pessoal, Mad Max 2 consegue trazer um visual pós-apocalíptico punk único, que com certeza influenciou muito a cultura e filmes depois. Ele traz um filme de ação em que a ação ela não é excessiva, ela é simplesmente colocada em alguns momentos e ela funciona em todos eles, e ao mesmo tempo ele consegue ser um filme de ação silencioso e nos ajudar a pensar nessas questões morais de, por exemplo, o que faz da humanidade humanidade? Até que ponto a moralidade nos torna humanos ou não? Ou seja, um filme muito inovador e diferente, muito único, que conseguiu expandir o universo e que marcou a história e influenciou o cinema para sempre. Então meu comentário de hoje é esse, pessoal. Obrigada por seguir comigo até aqui. Deixem nos comentários do vídeo o que mais vocês acham interessante em Mad Max 2, quais outros detalhes do filme que vocês gostam, que vocês perceberam que eu acabei não comentando aqui. Deixem aqui um like no vídeo se vocês gostaram e em breve eu volto com mais vídeos das antigas e lançamentos. Então até a próxima!